quais são as possibilidades reais de Bolsonaro conseguir concorrer e se ele não conseguir, discursos como esse contra as urnas ou esse problema inteiro no Supremo Tribunal Federal podem impactar, de repente, a imagem do Tarcísio, que é muito próximo a ele, muito aliado a ele, para pessoas ali mais do centro, que ele abrange esse centro, né? Vamos por partes, né? Eu entendo que o bolsonarismo, né, assim chamado, ele é tão forte na ideia e no posicionamento que nada que seja dito ou que esteja sendo discutido no processo de julgamento vai chegar a impactar o Tarcísio. Eu me pergunto até se vai chegar a impactar a própria candidatura de Jair Bolsonaro. E aí a gente entra nessa discussão da inelegibilidade, que no fundo, assim, por que é que a gente vota nestas pessoas? Por que é que a gente vota em alguém que foi condenado e chegou a cumprir pena por corrupção? Por que que a gente vota em pessoas na arena política que não merecem a nossa confiança? A gente tem que sair da discussão do jurídico, sair da discussão penal, sair da discussão criminal, dessas esferas todas, onde existem regras muito claras e o processo tem que andar e seguir a formalidade que lhe é devida, e vou chegar na esfera política, que é a nossa esfera de decisão, e para quem eu vou dar o meu voto de confiança. Por que que eu preciso que ele tenha sido condenado? Por que que eu preciso que ele esteja inelegível? Para mim, alguém onde existe uma discussão se ele talvez roubou o dinheiro da merenda, se ele talvez comprou um triplex numa cidade qualquer, se ele talvez montou um golpe de Estado, é suficiente para ele não merecer o meu voto. E aí a lei da ficha limpa é um grande problema, porque ela cria uma ilusão de que o cara que está candidato é ficha limpa. E nós sabemos que não é verdade. A gente viu na Assembleia do Rio de Janeiro, deputado tomando posse na cadeia. Ele foi eleito deputado e estava na cadeia, o livro foi lá para ele assinar a posse. Então, a lei da ficha limpa, que agora vai morrer, o Acácio disse muito bem, se realmente vier essa história de que só vai não ser ficha limpa quem for condenado criminalmente, é uma lei que perde completamente a sua essência. Eu defendo que o candidato que tenha processo por qualquer desses crimes, improbidade, corrupção, derrubada da democracia, a campanha dele tenha uma tarja. Este candidato é prejudicial à democracia. E acaba com essa história da ficha limpa, que não é real e cria a ilusão de que realmente aqueles candidatos são corretos. Então, hoje Bolsonaro está inelegível, não sabemos o que vai acontecer, mas o que eu acredito é que as pessoas que defendem... E aí vale para os dois lados, tá? Porque os petistas apaixonados que defendiam e que estavam lá na porta da cadeia pedindo Lula livre, também estavam votando, apesar de toda a questão jurídica que envolvia aquele candidato. Inclusive, tem gente que votou no Haddad e acha que votou no Lula em 2018, porque não é muito claro. A gente vota emocionalmente e a gente vota em conceitos, né? No Bolsonaro e no Lula, e está mais do que na hora da gente achar nomes novos que não tenham esse tipo de suspeita no seu passado. Acácio, Tarcísio é mesmo o candidato do Bolsonaro em 2026, se o Bolsonaro estiver inelegível, ou Bolsonaro tem medo porque Tarcísio vem despontando como uma figura importante, com grande aprovação em São Paulo e grandes índices nas pesquisas de intenção de voto? Eu acho que a gente tem que comer o boi por bife, Bia. Em relação ao Não é uma Bolsonaro... alusão à boiada, não, Exato. né? Eu acho que o Bolsonaro, ele será candidato, assim como foi Lula em 2018, mesmo sabendo que juridicamente as condições lhe são desfavoráveis. Ele vai até o limite por duas razões. Primeira, Bolsonaro e o seu núcleo mais próximo, eles ainda se acham... Eu acho que donos é um termo muito forte, mas eles ainda se acham meio que isolados na direita, meio que como os criadores da direita no Brasil. E no entendimento deles, essa direita mais soft, que é representada pelo próprio Tarcísio, Ratinho Júnior, até o Caiado e o Zema estão inseridos um pouco nela, não representam o bolsonarismo na sua essência. Em segundo lugar, Bolsonaro é alguém bastante personalista e ele já mostrou isso outras vezes. Então, acho que ele vai até o limite e, se for substituído, ele vai ser substituído pela Michele, por um dos filhos, por alguém mais próximo a ele. Até porque, se o Tarcísio tivesse que esperar
uma declaração da Justiça Eleitoral que o Bolsonaro não pode ser candidato, ele teria que abrir mão do governo de São Paulo. Ele não poderia ser candidato à reeleição no governo de São Paulo. Então, ele abriria a mão de algo certo por algo duvidoso que ele nem sabe se é ou não é o favorito, se vai se efetivar ou não vai. Então, acho que a situação é muito complexa, mas que de fato é gostoso a gente acompanhar esse jogo, especialmente aqui no estado, diversas pessoas se movimentando no escuro, sem saberem efetivamente se vão ter condições ou não vão, como é o caso do prefeito de São Paulo, que essa semana, inclusive, deu uma declaração que, se a oportunidade surgir, ele abraçará a oportunidade. Me preocupa, se Tarcísio for candidato à reeleição, de que forma ele e os outros que se colocam vão enfrentar essa narrativa, esse assodamento que eles têm em relação a isso. Porque já gerou até mal-estar lá no Palácio dos Bandeirantes recentemente, inclusive com o vice-governador Felício Ramute, que poderia ser um sucessor natural. Priscila, já é hora de discutir isso aqui em São Paulo. São Paulo deveria estar preocupado com outros problemas. Tem muita gente cantando de galo antes da hora? Sim, Bia, é importante a gente dizer que em outras pesquisas até o nome do Guilherme Derrite aponta, né, nessa que a gente colocou não, porque são os principais nomes que vêm, né, no eleitor. E mas o Salles. O Salles, exato, o Salles, também o Guilherme Derrite. Aquele negócio, um pouco é especulação necessária para movimentar a política, né, jogando nomes para a plateia. Olha assim, olha, é possível, não é? Por quê? Porque eu vou pegando o mecanismo de pesquisa e eles trabalham muito com questões de pesquisa, então eu lanço nomes, é como se eu deixasse essas pessoas sangrarem para ver de alguma forma se estão, né, de acordo. Como disse aqui o Acácio, eu já também escutei falar de Tarcísio e Michele, né, numa combinação entre os dois, e aí eu insisto, eu venho falando isso aqui nos programas da Jovem Pan, se de fato isso, né, se realmente acontecer, nós estaremos diante do mesmo eleitorado. Né? Então, eu acho que é prudente a gente dizer que a direita ela tem que se unir, claro, né? Ela está se pulverizando, a gente observa aí uma luta, na verdade, aqui uma guerra por cada espaço, né? Mas eu não acho que vai poder valer tudo, precisa ter um pouco de inteligência, né? Uma mínima inteligência, assim dizendo, numa jogada. Porque se eu coloco, por exemplo, como, né, a gente observa Tarcísio e Michele, eu não agrego, e eu acho que a direita sozinha ela já perdeu. Tudo bem que o presidente Lula tem perdido um pouquinho, né, nas pesquisas, enfim, mas eu acho que teria que pulverizar. Agora, fazendo aqui a sua pergunta direta, é lógico que interessa para o Estado, a gente tem problemas de segurança pública, a gente tem problemas, né, a gente está vivendo aí violência escancarada, a gente não está olhando para o nosso umbigo, mas quer olhar para o umbigo dos outros, digamos assim. Então, eu acho que a gente tem muito problema sim, mas é claro que o holofote, Bia, se vai, eles estão aproveitando, como diz no jargão popular, a crista da onda. Então, se eles não surfam, eu estou bem aqui, né, no linguajar dos jovens, se ele não surfa nisso, ele perde a chance. Porque, veja, que tem a ver o prefeito Ricardo Nunes, que acabou de ser eleito, se colocar à disposição, sendo que ele acabou de começar o mandato. Né? Eu penso assim, ele pegou a confiança do pessoal da Paulista e já vai deixar só para se colocar à disposição. Por outro lado, ele também não ia falar assim, não, eu não vou. Porque é como se dissesse assim, nossa, pensaram no meu nome. Agora, o Kassab, para finalizar a minha fala, esse Kassab é um dos mais inteligentes que a gente tem ultimamente. Porque ele vai colocando as peças e hoje ele foi o que maior colocou gente em tudo quanto foi lugar que ele colocou a mão. Então, eu não sei, me parece que ultimamente, Bia, ele tem gostado de ficar nos bastidores. Porque é aquele negócio, eu não faço, mas eu sei quem faz, eu mando em quem faz. E talvez esse ponto em específico tiraria ele do cenário, muito embora ele tenha sido um dos mais animados dentro dessas pessoas que você nos colocou aqui agora. Kassab é animadíssimo, inclusive disse que o projeto dele para o governador Tarcísio era a presidência, né? E ele mesmo já se colocou ali à disposição para, quem sabe, ser candidato ao governo do estado. E aí, Elias, inclusive, essa semana o Tarcísio esteve, lembrei disso agora, até para complementar, esteve com o presidente do Novo,
aqui no Palácio dos Bandeirantes, e teve um burburinho de uma chapa Tarcísio-Zema, foi o primeiro encontro deles. Então, são muitas especulações. Aí o que eu te pergunto, Elias, é assim, no campo da direita, só aqui nessa conversa, a gente já citou 5 opções, 6 opções para o governo do estado de São Paulo. Como fica a esquerda nesse cenário aqui? Se o Tarcísio se candidatar, ele tem chance de cara, ou qualquer um da direita? Tem algum nome que faça sentido aqui, Elias? Beatriz, primeiro que assim, né, quando a gente fala de eleição para o governo do estado de São Paulo, eu vou dizer que é uma das eleições, não só do estado de São Paulo, mas acho que as eleições dos estados, né, ela é uma eleição muito injusta e muito subvalorizada, porque está todo mundo pensando a nível nacional e as pessoas não pensam muito a nível estadual. A gente vê isso claramente na eleição, a última eleição, que as pesquisas não acompanharam a evolução do crescimento do governador Tarcísio de Freitas, né? Então, assim, você percebe claramente que ali foi porque existia uma onda de Bolsonaro, que era muito forte aqui em São Paulo, e que o Tarcísio acabou levando. E aí vamos lembrar também do senador que teve, o astronauta que teve uma votação recorde, a cada 2 eleitores, 1 votaram nele para o Senado. Então isso tudo reflete que não se pensa o governo do estado como deveria, com a importância que tem. Ele é sempre um objeto coadjuvante do cenário nacional, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho muito curioso, é que os nomes que despontam aqui tem que ser pensado numa estratégia de xadrez, e que eu acho que é um xadrez que no campo da direita o Bolsonaro ele vai estar participando. Vamos dar um exemplo claro aqui. Coronel Melo Araújo é vice-prefeito de São Paulo, totalmente ligado a Jair Bolsonaro. Será que não é interessante para o Bolsonaro comandar a maior cidade do país através do seu pupilo ali, né? Então, todos esses nomes vão passar nas mãos de Jair Bolsonaro, também nessa composição do governo do estado. Agora, temos um outro ponto também, como bem colocou aqui a conversa do Tarcísio com o Novo, a gente tem um ponto interessante que o final do ano passado ali, não foi tão no final do ano passado, né? O Tarcísio ele se recusou a ir para o PL. Né? É um movimento interessante isso, porque o PL é o partido de Bolsonaro, o Republicanos é o partido de Tarcísio, que ele tem ali a sua zona de conforto. E ele não depende do PL para ser candidato. Agora, o Acácio lembrou aqui um ponto importante, que é o prazo de descompatibilização. O governador Tarcísio, para ser candidato à presidência da República, teria que deixar o Palácio dos Bandeirantes no mês de abril. Então, e passar o seu cargo para o vice, que pode ser também um pré-candidato aí ao governo do estado, né? Então, olha quantos elementos que a gente tem, e a gente volta na pauta anterior, que é justamente a condenação do Bolsonaro, se ele pode ou não pode ser candidato. E aí também remete, né? Se o Bolsonaro insiste numa estratégia como foi a de Lula em 2018, de sair candidato e ver até onde vai, como foi aquele caso, perde-se todo esse tabuleiro que a gente está falando aqui. Então, é um movimento frágil. Agora, respondendo sobre o PT no estado de São Paulo, até hoje eles nunca tiveram mínima chance de chegar ao Palácio dos Bandeirantes. O estado de São Paulo é muito conservador, e as eleições todas, né, do Palácio dos Bandeirantes que tivemos até hoje, o PT não teve ainda a mínima chance, né? Você vê Posso pegar um gancho? Eu acho que no estado de São Paulo, até por uma questão de composição, hoje o PT tem a presidência da República com o PSB na vice. Há uma tendência que o MDB ou outro partido de centro acabe indicando o vice do Lula na candidatura à reeleição. E aí, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está no PSB, que é um partido de centro-esquerda, por mais que o Geraldo não seja tão centro-esquerda assim, seria uma alternativa de esquerda. Minimamente para fazer frente ao Tarcísio, acho que o Tarcísio levaria, mas caso não seja o Tarcísio candidato ao governo de São Paulo e o Geraldo com essa esquerda soft, aí eu acho que o Geraldo vira um player viável e o PT fará um exercício de pragmatismo. Tem a presidência da República, tira o Geraldo de perto aqui da presidência da República e ainda tem uma candidatura viável no estado. Então eu acho que essa equação com a saída do Tarcísio passa a ser razoável. Priscila, é um cenário interessante também, porque até então, antes do governador Tarcísio de Freitas, há 28 anos, se eu não me engano, o estado de São Paulo só tinha governadores tucanos, né? Então, quer dizer, o próximo governador pode desenhar uma nova linha, uma nova tendência, de repente, para o estado de São Paulo? O Elias colocou aqui para a gente um dado importante, Bia,
que é o conservadorismo do Estado de São Paulo, né? Nas estatísticas, o eleitor do Estado de São Paulo, ele não quer se arriscar, né, com a seara mais ligada à esquerda. Mas a gente também tem que lembrar que o Boulos, como ele realmente prestou, na verdade ele disputou, né, a prefeitura recentemente, ele não teve, assim, ele teve aqueles embates que nós vimos, enfim, mas eu acho que ele deu uma caída no cenário político, e essa é a minha visão, né, enfim, e eu acho que ele está um pouco mais de escanteio, está um pouco bem mais à esquerda, né, digamos assim, bem mais escanteado. E um nome que a gente observa, que também eu não sei se teria um protagonismo para poder, né, ir em frente aí, ou disputar, seria a Tabata. A Tabata fez uma campanha até que limpa, né, educada, pelo menos foi o que eu observei, mas eu não sei se ela teria que se juntar, não é mesmo, com outros partidos para ganhar força, porque a gente observa, Bia, que a pessoa sozinha, ela não tem força política. O que faz um candidato realmente, né, ganhar, levar o pleito, é a junção das forças, né? Então a gente tem pessoas fortes, sim, a gente tem, claro, a gente teve aqui, tem o Tarcísio, é um grande nome, mas é claro que sozinho, né, ele não teria ganhado, nem de longe. Então, quem era o Tarcísio para o Estado de São Paulo? A gente tem que fazer esse questionamento, né? Aliás, era ministro do Lula. Então, ele era, o Tarcísio, a Mônica que bem lembrou, ele era ministro da infraestrutura, né, salvo o melhor juízo, e ele foi criado, mas quem que criou o Tarcísio? De onde ele surgiu? Ele era do Rio de Janeiro, aí teve até aquele imbróglio envolvendo, né, o domicílio, enfim. E hoje ele é um governador até que, né, não é... tem levado flores e, obviamente, tem sido bom. Agora, sozinho não ganha. Eu não vejo, na atualidade, um nome forte ligado à centro-esquerda que possa fazer frente aos nomes que a gente, ainda que nós tenhamos vários nomes, né, aqui ditos, que fizesse frente para levar o governo do Estado de São Paulo. Bia. Mônica, inclusive, puxando esse gancho da Priscila, a gente tem uma dificuldade aqui em São Paulo, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores abrir mão de lançar um candidato próprio para se unir, por exemplo, em torno de um nome como Tabata Amaral, por exemplo, né? Isso aconteceu agora na Prefeitura de São Paulo, o PT abriu mão pela primeira vez na história da cidade, mas não deu certo. Então, isso deve se repetir, será, em 2026 para governo do Estado? É difícil. Eu acho muito difícil. O perfil dos nossos políticos não é só do PT, né? Nós, em 2022, falou-se muito da construção de uma terceira via, era importante, o assunto andou e morreu na praia, porque no final cada um quer brilhar mais que o outro. E aí, eu até nem sei se não deu certo a estratégia de abrir mão em nome do Boulos, porque ele chegou no segundo turno, ele chegou muito longe. Não ter sido eleito não necessariamente quer dizer que não deu certo. Até acho que ele foi muito mais longe do que deveria pelo que ele representa como pessoa. Ele, como na sua grandíssima atuação política, a Tabata dá um banho nele, mas aí são meus vieses pessoais. E é uma coisa que o Brasil precisa aprender a construir e passa por uma reforma política que inclui a reforma dos partidos, né? Nós temos partidos que não têm cor, não têm cheiro, quer dizer, o Novo tem cor, mas a maioria não tem uma definição muito clara das suas ideias, dos seus projetos, do que eles defendem. A gente vê gente que muda de partido como muda de sapato, e isso é um problema muito grande na hora que o eleitor tem que escolher com quem ele vai. Eu, pessoalmente, também me incomodo com essa história de fez um bom mandato aqui, já quer ir para a próxima coisa. Tarcísio está indo muito bem no governo de São Paulo. Por que a gente fica falando no nome dele para a presidência? O Zema está fazendo agora o segundo mandato em Minas. Está muito melhor do que foi o primeiro, porque o primeiro você recebe, o Zema recebeu um estado quebrado, não recebeu sequer as senhas dos computadores. Então essa fase de adaptação, muita gente é contra a reeleição porque acha que daí vira objetivo. Realmente a reeleição ser objetivo é muito ruim, mas um gestor público que está indo muito bem, e como é a forma do povo dizer este mandato foi bom? É a reeleição. Se ela não for objetivo e ela for, sim, um resultado de um trabalho bem feito, São Paulo é um caso típico de um governador que deveria ter mais 4 anos. E aí, gente, deixa o Zema ser candidato à presidência pela direita. Eu estou, claro, puxando a sardinha laranja para o meu lado, mas tem tantos nomes. Aí a gente começa a ficar, né, bate nesse nome.
quantos deputados a gente viu que foram bem no primeiro mandato e aí eles já querem, o estadual já quer sair para federal ou o vereador já quer sair. É uma pressa de crescer na política, como se a política fosse uma carreira, e esquecer que o objetivo da política é resolver o problema do povo, é servir bem a população. Não é um jogo de crescer e ver quem chega mais rápido. Elias, você vê que falta essa... Desculpa, Priscila, já te passo. Você vê que falta essa cultura de continuidade, né? As pessoas, eles abandonam os cargos. E esse abandono, por exemplo, de repente do Tarcísio para disputar a presidência, do prefeito agora já pensando no governo, ele é mal visto, assim, pela população? Ou você acha que não tem impacto? Beatriz, assim, no município de São Paulo a gente percebeu que já deu um certo impacto, né? Quando o prefeito larga para ser governador, João Dória quase não consegue ter sucesso nisso. Acho que o primeiro que fez esse movimento em 2006 foi José Serra, que deu certo. Na sequência, depois a gente teve esse movimento do João Dória, que quase não deu certo, né? Foi por pouco ali, um lapso de voto, ele conseguiu passar. Mas, assim, eu não entendo que é mal visto, né? Só que você deixa, justamente como a doutora colocou, você deixa de criar novas forças, você deixa de um governador terminar de concluir algo que está sendo bem feito. O Tarcísio deixando o governo, com certeza, aliás, né, até curioso, porque a gente não estava nem analisando a questão do governo do Estado em muitas discussões que a gente estava passando, né? Porque justamente era o Tarcísio e talvez a esquerda coloca alguém ali para tumultuar, e aqui até acho que a Cássio fez uma fala muito, muito importante da questão do Geraldo Alckmin, que poderia embaralhar ali um pouco, mas a gente não discute, né, o governo do Estado como deveria discutir. E essa questão do trampolim é que a gente está falando de poder, né? É muito poder. Imagina ser presidente de um país. É muito poder que é dado. E não só a um player. A gente está falando de um grupo. Quando você constrói uma candidatura, nunca é individual. Tem sempre os seus interesses, tem sempre as pessoas que estão ali tentando ocupar um certo espaço. Haja vista essa quantidade de nomes que surgiram assim, brotaram, né? Não tinha... Era todo mundo consenso. O Tarcísio será reeleito, provavelmente com a maioria, uma coligação mais ampla, talvez, do que o Ricardo Nunes teve na capital aqui em São Paulo. Do nada começa a sinalizar, porque o Tarcísio ele está jogando parado, ele é um pré-candidato, na minha visão eu enxergo isso no perfil do governador, só que ele está jogando parado, ele está jogando com o tempo e ele é muito fiel ao Jair Bolsonaro, ele não vai fazer nenhum gesto que não seja ali organizado junto com o Jair Bolsonaro, né? Isso eu acredito muito. Então, nesse momento, eu enxergo muito mais essa questão de aguardar do Tarcísio do que de ir para as cabeças, como diz assim, né? Eu estava só querendo aqui complementar, Bia, que a Mônica disse, nossa, várias pessoas saem, né, dos partidos, se movimentam. Um pouco dessa quebra é o centro. O centro, ele fica a partir do momento em que interessa. Então, se interessa para a direita, ele se quebra para a direita. Eu acho que os partidos de centro têm uma grande influência, né, em decidir, de alguma forma, eleições, porque a força desses partidos, né, eu penso que faz pender para um dos lados, isso influencia nos resultados das eleições, isso eu acho que era importante a gente colocar. E uma outra coisa, já que a Mônica falou aqui do Zema, a gente vê, e vou explicar por que eu quero voltar nesse assunto, já complementando o que o Elis nos disse, a gente tem alguns outros nomes, por exemplo, o Zema, o próprio Caiado, né? O Caiado que vem lançando a sua candidatura na Bahia, né? Não sei se, me parece que em abril agora ele está colocando lá em Salvador. Por que eu trouxe isso? Porque eles estão querendo popularizar os nomes também. E o Zema, a gente, por mais que ele tenha, a gente observa que no estado de Minas Gerais, ele é bem quisto, não é? Assim como é o Caiado, muito bem elogiado pelo Estado, mas sozinho, só no seu Estado, a gente observa que não há uma força política, Bia, né, a contento para eleger um candidato. E aí eu repito, o Zema pode ser ótimo, o Caiado pode ser excelente, mas se não houver a união de outras forças, eles não vão ganhar do mesmo jeito. E a gente observa que o lado mais voltado para a direita, eles estão do mesmo jeito que está acontecendo aqui com o governo do estado de São Paulo, pulverizando nomes, lançando nomes para ver se esses nomes são, né, viáveis para viabilizar uma pretensa candidatura. Lembrando que, repito, isoladamente, nós não, né, teremos a possibilidade de eleição do lado da direita, assim como também a gente não vê nenhum outro nome que não seja o Lula
não é? O presidente Lula na esquerda, por mais que ele queira minimamente o Haddad, né? Nos mesmos modos que eu estou dizendo sobre o Zema, também estendo a minha fala ao Haddad, que não tem um brilhantismo apto para poder engajar, né, seja aí politicamente, para uma eleição.